Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 148. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Um coro de aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dos salmos de louvor e vamos até o fim do livro de Salmos do Saltério, com louvor, com chamado, com apelo. Indica ser após o cativeiro. Nós vamos repetir muito as palavras, porque é um chamado à atenção dos seres racionais, os seres que têm entendimento, visto que o chamado, o apelo, a ordem é para todo o universo e toda a criação de Deus. Porém, se nós meditarmos e fazemos isto agora, todo ser inanimado louva a Deus, porque cumprem os desígnios a que foram criados. Mas o ser mais complexo, a coroa da criação, a melhor obra de Deus, porque é mais assemelhado a Ele próprio, com seus atributos, Ele nos deu uma proporção. Ele nos deu uma partícula de si mesmo, nos dando o direito e o poder de pensarmos, decidirmos, entendermos. Nós temos entendimento, somos racionais, razão. Nós temos ciência, nós somos conhecedores. Nós temos conhecimento à nossa disposição, mas não nos atemos a isso. Então somos o ser mais negligente da criação inteira, porque toda a criação obedece às ordens do seu Criador, mas nós temos a dificuldade de nos voltarmos para o nosso Criador e apreciarmos a sua obra com louvor. E assim o Salmo chama todo o céu para louvar, também toda a terra para louvar. Ele mostra que deve ser louvado. Louvado seja Deus para todo sempre. Um louvor
de forma abrangente. Quando pensamos ter o privilégio, quando estamos na igreja louvando, ou em casa, ou em qualquer momento que decidimos cantar alguma coisa direcionada a Deus, e lembrando que a maioria dos louvores, das músicas, das composições, são para o próprio ser humano. Mas o verdadeiro louvor é aquele que é voltado totalmente para Deus. Nós vemos canções que falam que você vai receber bênção, que Deus está te vendo, que Deus... E começa a falar direcionado ao homem, querendo alentar-lhe, quando o nosso verdadeiro e maior alento deveria ser observar as obras do nosso Criador e louvá-lo continuamente, como os anjos o fazem. Tem vários versículos na Bíblia que mostram isso. Nós vemos no livro de Isaías, que ali é a visão que ele teve. Lá em Isaías capítulo 6, ele fala que teve uma visão e como eram os anjos e serafins e querubins que ele via naquela visão. E ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz que os anjos repetiam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto tanto dessa expressão e me utilizo dela, porque a Bíblia está para nos trazer a revelação de Deus, e nós não éramos para vivermos sofrendo, não éramos para viver lamentando, não éramos para viver doentes. E eu conto sempre que tenho a oportunidade que a partir do momento que eu entendi quem é Deus e quem sou eu e o que está à minha disposição, eu comecei a ver a glória de Deus na minha própria vida e ver a mudança e ver a cura e ver coisas acontecendo. E eu vou citar um exemplo do que eu faço. É uma revelação, porque está para nossa disposição a glória de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus estão à nossa disposição. Assim como o povo de Israel aqui está chamando para o louvor, está alertando, está fixando na mente, está repetindo esse salmo de 14 versos, me parece que tem 13 ou mais, eu não contei, mas todos os versos falam de louvor, louvai, 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 louvai. É para memorizar, isso é para memorizar. Que o louvor a Deus, primeiro entender que eu já tenho falado em outros salmos, louvar a Deus não significa apenas cantar. Cantar é uma forma de louvar, mas toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que fazemos tem que louvar a Deus, ou seja, glorificar a Deus, como sempre cito em 1 Coríntios 10:31. Tudo para a glória de Deus. Se eu vou comer, se eu vou beber alguma coisa, ou se eu vou fazer qualquer outra coisa, implica tudo que eu for fazer seja para a glória de Deus. Essa é uma ordem, é um ensinamento, é um apelo para louvarmos a Deus com a nossa vida. E assim, toda a natureza louva ao Senhor. Esse salmo chama todo o universo a louvar ao Senhor. Tudo que existe deve glória ao seu Criador, deve louvor ao seu Criador. A natureza inanimada louva e obedece. Nós vemos desde o princípio, quando Deus disse: haja luz, e houve. Haja separação entre a terra e as águas, a porção seca, e houve separação.
nós vemos que tudo está no controle de Deus e tudo obedece às suas ordens, ao seu comando, como sua criação. Mas nós, que somos a melhor criação, não obedecemos. Mas que Deus nos ajude, que este chamado, essa repetição para memorização que estamos fazendo nessas reflexões com os salmos, possamos cravar dentro da nossa mente, dentro de nós, a todo momento esteja ecoando em nossa mente: louvai ao Senhor. Toda vez que eu estiver pensando, chegue à minha mente: louvai ao Senhor. Toda vez que eu for falar palavras, proferir palavras com a minha boca, com a minha língua, esteja ecoando na minha mente: louvai ao Senhor. Toda vez que eu for me alimentar, que eu for beber a água, e eu ensino a prática da água para cura, porque a água é vida, a água é saúde, e ela vem para o meu corpo para trazer manutenção, saúde, porque a água vem de Deus. E se a glória de Deus enche toda a terra, Deus está na água, Deus está no ar que respiramos, toda a terra está cheia da sua glória, você está cheio da glória de Deus, porque o seu corpo está funcionando pela glória de Deus. É a glória de Deus no seu corpo que faz ele funcionar sem que você precise apertar botões. E voltando ao que eu disse que ia revelar, eu tinha muita prisão de ventre. Eu tinha dificuldades para fazer o número 2, sofri muito e fui muito socorrida por passar horas no banheiro, sofrendo, suando, chorando, para conseguir eliminar os dejetos. Mas estudando e entendendo, como já disse, sempre falo quem é Deus, quem sou eu, e entender que a glória dele está em todo lugar, enche toda a terra. Então eu faço respirações aspirando a glória de Deus e imagino que esta glória, este vento preenchido com a glória de Deus está preenchendo o meu intestino, os meus intestinos. Imagino penetrando, passando por toda a tripa, né? Que é tripa mesmo. E ali, em poucos minutos, eu consigo evacuar. Então, por que eu não posso buscar a cura a todo momento de qualquer doença? Por que eu não posso buscar o resultado de uma causa, uma solução de um problema? Nós precisamos buscar conhecimento. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus está à disposição para mim, para você. E nós não deveríamos sofrer tanto, como já falei. O povo de Israel aqui está dando ênfase ao louvor, está advertindo, exortando para que o povo louve a todo tempo e com toda a sua vida, o seu ser, porque eles vinham de um grande sofrimento, e um sofrimento por causa dos erros, dos pecados, da desobediência deles próprios. Quando deveriam louvar somente ao seu Deus, eles foram após outros deuses. Eles se envolviam com a idolatria, com coisas abomináveis ao Senhor, porque ele disse que somente a ele deveríamos adorar, somente a ele devíamos obediência, e eles se corrompiam com deuses falsos, esqueciam-se do seu Criador, e eles se enganchavam lá com as suas práticas errôneas, pecaminosas. Eles praticavam sexo de forma desordenada, eles ofereciam suas próprias crianças aos deuses estranhos. Eles buscavam a prosperidade naqueles deuses, naquelas estátuas.
quando é Deus o Todo-Poderoso, o Supremo Soberano, Criador de todas as coisas, que dá o crescimento. Assim como a erva cresce, como a semente brota, germina abaixo do solo, oculto, Deus, ele faz crescer, ele faz frutificar, porque tudo vem dele. Quando uma criança é gerada no útero, no ventre da sua mãe, é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem faz crescer, multiplicar-se as células, que a princípio apenas 2 células. Eu repito muito, porque eu preciso entender isso. Eu preciso lembrar disso. O poder de Deus é supremo. É incrível, é maravilhoso, me faltam expressões para mensurar o poder de Deus. Então, o salmista, que não relata quem é nesse momento, porém, nós podemos pensar que são aqueles que trabalharam para a edificação, a reedificação dos muros que estavam todos derrubados, destruídos. O templo estava destruído e precisava ser reconstruído. A terra estava desolada. E nós devemos lembrar, e já falei em outras oportunidades, sobre o descanso. Nós negligenciamos tudo na nossa vida. Por que vivemos doente? Porque nos sobrecarregamos. Nós deveríamos pensar, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Deus não precisa de descanso. Ele deu exemplo. E a gente sabe que o ensino é importante, mas o exemplo arrasta. Então Deus mostrava para o seu povo, a sua criação, que precisávamos de uma parada, de uma pausa. E descansar aqui não significa dormir sem consciência. Descansar significa apreciar. Eu creio que no 7º dia ele apreciava a sua obra, a sua criação. Ele se deleitava na sua criação. E nós deixamos de separar um dia inteiro apenas para a apreciação da obra de Deus, para a reflexão do que fazemos. Se estamos louvando a Deus, se estamos fazendo aquilo que fomos designados a fazer, o propósito de Deus na nossa vida é de bênçãos, é de paz, é de prosperidade, é de amor, mas é também de compartilhamento. Ele compartilhou conosco a sua obra, as suas obras. Nada do que ele fez é sem propósito. E o que fazemos com a nossa vida, muitas vezes, é para o nosso próprio deleite. Não tem um propósito, uma causa maior, uma causa coletiva. Porque o egoísmo toma conta desta geração, não somente dessa, de todas, mas se multiplica a cada tempo. E nesse em que estamos vivendo, está de uma forma exagerada o desatento com a criação, o desatento com o Criador, o desatento com nós mesmos. Nós perdemos tanto tempo nos ocupando e esquecemos da pausa. E o povo sofreu tudo isso, passaram 70 anos no cativeiro, até a terra. Eles não puderam mais cultivar, ficou parada, descansando exatamente os anos que eles deviam, porque foi designado o Shabat para a terra também. Assim como o homem precisava descansar, Deus deixou o mandamento: trabalharás na terra 6 anos, e o 7º deixarás a terra descansar, e comerás apenas do que ela brotar, do que ela der, do fruto que der espontaneamente, mas 1 ano inteiro não trabalharás nela, para que ela viesse a se recompor.
E nós não somos diferentes. Precisamos parar um dia para repousar, para desacelerar, mas para contemplar a obra de Deus, para refletir nas nossas obras, nas nossas ações, o que vamos fazendo. Porque quando paramos para meditar o que temos feito durante um dia, pelo menos, nós vemos que erramos tanto e acertamos pouco. E aí podemos chamar a nossa consciência a retificar, a consertar, a mudar. Como diz em Crônicas, segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, todo mundo vive chamando o nome de Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter, ou seja, se afastar, ou seja, mudar os seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Louvado seja Deus. E Deus é uma promessa dele, ainda que a gente venha errando tanto, mas se a gente se humilhar, esse se humilhar significa reconhecer, se arrepender e ter vontade de mudar. E se esforçar para buscar a Deus e para acertar, para mudar. É disposição para mudar e não acomodação. Como diz lá em Romanos 12, repito muito, o 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovai-vos. Louvado seja Deus, precisamos ter cuidado porque vamos tomando a forma do mundo, fazendo o que todo mundo faz, deixando de fazer o que Deus quer para nós. Então Deus, ele aqui inspira o salmista, depois do cativeiro, depois do castigo, mas ainda assim havia muito trabalho, porque pecaram, erraram o alvo, desobedeceram e agora estavam lá, a terra desolada para trabalhar, o templo destruído para reconstruir, os muros derribados para levantar. E nós vemos lá no livro de Neemias e Esdras, já falei no salmo passado, nós vamos chegar, se Deus permitir e continuarmos na terra por mais dias, vamos passar a meditar nesses livros também, para entender melhor a história. Porque Deus colocou no nosso coração iniciar pelos salmos, mas vamos continuar refletindo na palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus para os nossos dias, porque a palavra de Deus é eterna, ela sobrevive, ela subsiste de geração a geração e a palavra de Deus é viva e eficaz. Significa que ela está trabalhando ativamente na minha e na tua vida e ela é eficaz. Ela está para todo momento, para toda pessoa e toda a situação. Eficaz porque ela causa efeito. Se eu e você meditar, se eu e você atentar para a palavra de Deus, causa efeitos na minha vida, na sua vida, na minha tem causado muitos efeitos. Maravilhosamente, eu me sinto regozijada por poder conhecer um pouco mais de Deus, poder conhecer um pouco mais do poder de Deus, poder atentar e me deliciar com as possibilidades que me são dadas a todo momento. Você tem possibilidades agora de lamentar o seu sofrimento ou de louvar o seu Criador, de continuar sofrendo ou de buscar a solução, e essa solução só vem de Deus. Nós sabemos que não tínhamos esse acesso, expulsos do jardim, separados da presença de Deus. Por um homem veio o pecado, mas por um homem também
veio a salvação, a reaproximação com Deus. A obra da cruz, devemos lembrar sempre, a cruz de Cristo que nos trouxe o acesso a Deus. Então você podemos chegar a Deus, podemos buscar a Deus, podemos receber de Deus a sua presença e desfrutar dela. Nós devemos entender que toda a criação deve a sua existência a Deus, a sua sobrevivência, a sua preservação, a assistência. Deus está nos assistindo a todo momento. Todos nós, todo o universo deve refletir a glória de Deus. Eu chamo muito a atenção para isso e repito muito. Eu preciso refletir a glória de Deus com a minha vida. Você precisa refletir a glória de Deus na sua vida. Você não pode refletir a glória de Deus cheio de enfermidades. Você não pode refletir a glória de Deus com tristeza no rosto. Você não pode refletir a glória de Deus cheio de ira no seu coração, sem liberar o perdão. Você não pode refletir a glória de Deus. Mas, como disse o versículo que acabei de ler, se o meu povo, que se chama pelo teu nome, pelo meu nome, você que chama pelo nome de Deus, se humilhar, reconhecer, se arrepender e buscar, se esforçar para buscar a face do Senhor e buscar mudar a sua postura, a sua posição, Deus com certeza vai trabalhar na sua vida de forma mais ampla, vai fazer resplandecer o seu rosto sobre ti, vai te dar paz, vai te dar saúde, vai te dar felicidade, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitos têm alegria e felicidade como momentos passageiros, mas quem passa a atentar para a glória de Deus tem uma felicidade contínua, uma alegria que independe das circunstâncias, da situação. Louvado seja Deus! Os céus louvam, a natureza louva, os animais que não têm livre-arbítrio, não têm entendimento, não têm poder de escolha, louvam, porque eles agem pelo instinto que Deus lhes deu. A criança de peito louva, porque também é designada para alguma coisa no seu pouco entendimento. Mas Deus coloca, imagina uma criança sai do ventre e já sai procurando o peito da mãe. Quem ensinou a ela? Quem disse para ela que é dali que sai alimento? Glória a Deus, é maravilhoso, porque ela não tem o entendimento necessário, a maturidade, mas Deus já colocou lá. Então todo o entendimento já está dentro da gente, mas vai aflorando, vai madurando, madurecendo, maturando. Assim como o fruto nasce verde, duro, não comível, mas ele vai amadurecendo, adoçando e apto para ser ingerido. Assim somos nós, temos que ter essa inteligência de saber que precisamos ir nos melhorando um pouco a cada dia. Precisamos disso. Nós devemos cumprir o que Deus determinou para nós, conhecer, reconhecer que somos seres racionais, que temos entendimentos. E aqui o Salmo ainda diz que dos mais poderosos aos mais frágeis são chamados a louvar. Os reis, as autoridades, os governos, os governantes. Mas nós vemos práticas errôneas, por isso a terra sofre, por isso os seres humanos sofrem, os menos afortunados sofrem, as crianças sofrem, os animais sofrem, toda a natureza sofre. E nós, com o entendimento que temos, vamos votando em pessoas que não louvam a Deus com as suas práticas. E é interessante, me veio à mente agora, eu estava numa fila ontem e uma pessoa falava muito sobre os políticos corruptos, sobre a nação como está, que era bom que voltasse fulano, que ciclano saísse, que viesse fulaninho. Mas
entrou o assunto sobre os votos, sobre vender votos. E alguém disse: eu jamais vendo o meu voto. E eu com certeza disse: jamais vendo o meu voto. Nunca quis saber disso, de ganhar dinheiro para votar em A ou B. Já me foi oferecido isso, eu não quis. Porque isso é corrupção e nós olhamos a corrupção dos grandes. Mas quando nós damos um jeitinho, que é chamado até, infelizmente, jeitinho brasileiro, para passar na frente, para conseguir algo que não está, que temos que esperar. Será que isso também não é corrupção? Quando recebemos um troco errado e não voltamos lá para devolver, será que isso não é corrupção? Quando pegamos algo que não deveríamos, não é só roubar, a gente pensa só no roubo, assalto, roubo grande, mas uma pequena besteira, uma pequena concessão juntada a outra. Aí a gente pensa: como desobedecer a Deus? Eu faço tudo certinho, eu obedeço a Deus. Mas será que nas pequenas práticas a gente pensa na prostituição? Prostituição a gente conhece aquelas mulheres que vendem o seu corpo. Mas prostituição não é só isso. Existe o início. Ninguém se torna prostituta de uma hora para outra, ninguém se torna ladrão de uma hora para outra, ninguém se torna corrupto de uma hora para outra. São pequenos hábitos, pequenos atos que se tornam hábitos e que se tornam cada vez mais impregnados. Por que não nos impregnar com a palavra de Deus, que tem todo o manual para a gente andar em santidade? Louvado seja Deus. Eu achei que esse salmo eu ia falar pouco, porque é um salmo de louvor e já vemos falando sobre isso há tanto tempo, sendo repetitivo. Mas eu oro para que Deus me dê a palavra e assim vai chegando. Então vamos meditar que Deus, Ele deu ordem à natureza e ela obedeceu, mas nós não obedecemos. Mas vamos atentar para isso. Faltam ainda 2 salmos, esse e mais 2. E vai ser chamada a atenção sempre a isso, para o louvor. Então, louvar a Deus com toda a nossa essência, com toda a nossa vida. Aí diz aqui o porquê. Porque só o seu nome é excelso, no verso 13. Louvem o nome do Senhor. Será que o que eu estou fazendo, o que eu vivo fazendo, é para a glória de Deus? Louva a Deus? Ou será que está escandalizando? E a gente vê muito isso. É certo que Deus, Ele disse: olhai para mim e sereis salvos. Devemos olhar para Deus, mas infelizmente olhamos para o próximo que erra. Mas vamos olhar para Deus porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é maravilhoso. E Ele busca isso de nós, Ele espera isso de nós como criação. Que sejamos gratos a Ele, que louvemos a Ele com toda a nossa essência. Mesmo passando por dificuldade, como disse Abacuque lá em 13:17. Ainda que me falte tudo, ainda que esteja tudo dando errado aos meus olhos, ainda assim louvarei o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da tua salvação. Ele enviou o seu Filho amado para que você tivesse o direito. Em Cristo somos filhos de Deus e precisamos agir como filhos obedientes, como filhos gerados para a sua glória. Louvado seja Deus. Ele encerra dizendo que Ele exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, os seus escolhidos. Se você está ouvindo essa palavra é porque você é escolhido por Ele, porque Ele adverte aqueles que Ele ama. E Ele te ama, Ele está te advertindo, Ele está me advertindo. Eu sempre digo, quando a palavra vem primeiro para mim. É advertência para mim. Prestar atenção nos meus pensamentos, prestar atenção nas minhas palavras, prestar atenção nas minhas atitudes, nas minhas ações, em toda a minha vida. Eu preciso prestar atenção, porque eu fui gerada para o louvor, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos cubra com a sua bênção. Mas vamos lembrar que a glória de Deus preenche toda a terra. A glória de Deus está aí em você. A glória de Deus está aí com você, comigo aqui. Podemos. O apóstolo Paulo, ele disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele aprendeu a ter fartura, mas ele aprendeu a ter escassez também. Isso significa que ele mesmo colocou: nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem a fome, nem a peste, nem a doença, nada pode me separar do amor de Deus. Que esse amor inunde o teu ser e que a sua vida, a partir de agora, tome um novo sentido, uma nova direção. E eu declaro a cura para a sua vida, a cura espiritual, a cura material, a cura da alma, porque tudo começa no lado espiritual. Somos seres eternos, vamos pensar nisso, não vai acabar. Tudo aqui é passageiro, mas o nosso espírito não. Então, que ele volte para Deus de uma forma grata, louvável, louvando a Ele em tudo. Um beijo grande no seu coração, minha gratidão a você por chegar até aqui. Se puder deixar o seu like, se puder compartilha com alguém, vamos abençoar a vida de alguém hoje. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito, para que possamos crescer. Só temos 53 inscritos. Mas, se você compartilhar, fizer passear esta mensagem, Deus é que dá o crescimento. E assim podemos trabalhar para o reino de Deus, expandindo esse reino, fazendo chegar a mensagem a mais e mais pessoas. Um beijo e gratidão.